Fala galera, beleza? Aqui de volta para vocês para trazer uma dica que muitos vão adorar, eu tenho certeza. Muitas pessoas aqui no canal têm o notebook Asus X550LN e muitos me perguntam sobre a queda de FPS durante uma sessão de jogos. E acontece muitas vezes e francamente irrita muito todo mundo. Finalmente nós, a comunidade aqui em volta do notebook, conseguimos desvendar este mistério e agora eu vou mostrar para vocês por que isso acontece e também como corrigir isso liberando o verdadeiro poder do que o notebook tem a oferecer pra gente. Então vamos lá. Os drivers que a Nvidia soltou recentemente, da versão 350 para frente, elas contam com algumas funcionalidades novas de gerenciamento de energia para os notebooks, até aí sem problemas, né? Porém, começando a notar que de tempos em tempos, o nosso FPS na jogatina ele cai para uma torno aí de 3.5 frames por segundo. Aí o jogo fica totalmente travado e não dava mais para jogar. Isso acontece justamente por causa dessa nova funcionalidade da Nvidia, que ela vem em conjunto com a BIOS que a Asus colocou em nossos notebooks. Eles acabam influenciando negativamente na performance geral da placa de vídeo, fazendo com que ela rode a um clock de 135 MHz. Para quem não sabe, o clock é a velocidade que os processadores da placa de vídeo estão rodando. Numa situação normal, este clock varia de 1 GHz até 1.3 GHz, e daí que vem a performance horrível do notebook nessas situações. Para curar esse problema, uma opção é usar os drivers antigos, o que eu não acho legal, pois seus componentes eles são mais antigos e eles não vão rodar tão bem como eles poderiam, o que não é a melhor opção, né? E a segunda opção é fazer um mod na sua BIOS para que sua placa de vídeo rode sempre na velocidade que você setar. Mas antes de mais nada, deixa eu avisar que colocando as velocidades mais altas, os chips eles vão esquentar mais, fazendo com que esquentando mais eles podem sofrer danos ou forçadamente desligar o sistema para prevenir danos às suas peças. A velocidade padrão do boost desse notebook é de 1306 MHz. Logo, eu não recomendo passar desse valor nunca, porém a velocidade normal do seu chip fica em torno dos 1.1 GHz. Então eu aconselho que as pessoas que querem ser mais seguros e ficar aí dentro dessa faixa. Seguindo os tutoriais que eu encontrei na internet, eu estou rodando agora com um clock de 1124 MHz, e aliás, na descrição está o link para todos os tutoriais que eu usei, um do fórum do Adrenaline e um do fórum da Nvidia. Lendo muitas das páginas comentários das outras pessoas que eu vi, eles conseguem rodar até 1204 MHz. Acho que esse clock ele deve rodar sem problemas, então no futuro eu até vou testar no meu próprio notebook. O processo de modificação da BIOS, apesar dele parecer muito complicado no começo, vocês vão ver que na realidade ele é bem simples, tá? Depois que você entende como é feito e cada passo faz, ele fica bem simples de ser executado várias vezes. O usuário SCP-4 do fórum do Adrenaline, ele resumiu muito bem o processo que eu segui para fazer os mods, tudo que eu vou mostrar está aqui no link da descrição, como sempre. Todos os links você consegue encontrar no post original dele, tá? Então também está muito organizado lá para facilitar o processo para vocês. E eu vou mudar agora para a filmagem do processo todo e eu vou falando passo a passo o que eu fiz para vocês irem acompanhando o vídeo. Então galera, o primeiro programa que a gente vai ter que usar é esse da pasta número 1, que é o AFO WinGui. Para executar ele é muito simples, vou clicar só em Save e desse jeito a gente vai fazer um backup da BIOS atual que você está usando. Isso é muito importante caso você queira reverter o processo, se der algum problema você pode voltar atrás, então eu recomendo vocês salvar ela em algum lugar bem seguro e até fazer duas cópias, fazer uma cópia no seu computador ou em um HD externo ou na nuvem, alguma coisa assim, beleza? Esse é o processo mais importante que a gente vai fazer aqui, que é o processo que vai garantir que você consegue retornar ao estado anterior da sua BIOS enquanto estava funcionando 100%, beleza? Agora que você fez o backup, a gente copia o arquivo que você acabou de criar e coloque de volta na pasta que a gente está usando, no caso essa BIOS Update. Para a gente poder, agora esse arquivo que vocês copiaram vai ser o arquivo que a gente vai alterar para conseguir fazer as alterações na BIOS e conseguir ter as vantagens que nós tivemos. Para isso, clique só em Load, vá no arquivo que você está salvando e abra ele para a gente começar a fazer as alterações nele. O arquivo é o .rom, tá? É o nome que você colocou .rom. Nessa tela, a gente vai ter que procurar a coluna Index, que tem o número 72. Geralmente nela é onde está as configurações da GPU. Então você vai para a aba Extract
e depois a gente vai procurar o número 72. Ele deve estar mais ou menos em ordem, então você vai conseguir encontrar ele ali embaixo. Achando a coluna 72, reparem que não está escrito nada no file name dela, tá? Isso é importante vocês saberem. Achando essa coluna, a gente vai usar esse Hex Editor para olhar dentro dela, dentro desse arquivo, e ver se ele é realmente o arquivo que a gente precisa para fazer as alterações. Fazendo isso, abra ele. A gente vai ter que extrair essa linha anterior da BIOS, tá? Então a gente volta pro aplicativo anterior. Na hora de extrair, você vai ter que colocar um nome para ele. Então nessa eu só vou colocar info, se colocar info 72, alguma coisa assim, que é o lugar onde vocês vão salvar. E aí clicando em extract, a gente vai ter extraído essas informações da BIOS. Nela você usa agora o aplicativo do Hex Editor para abrir ela. Lembre-se sempre de salvar em algum lugar fácil de achar, tá? No caso foi o info que eu criei. E nela vocês podem ver que aqui do lado está escrito vídeo VGA Compatibility e VGA BIOS também. Nisso a gente consegue ter certeza que é esse o arquivo que a gente está editando. Olha aqui, NVIDIA Corp e tal. Esse processo foi só para a gente ter certeza que era esse arquivo que a gente precisava alterar, tá? E então, nisso você renomeia ele para info.bin, que vai ser o jeito que a gente vai conseguir fazer as alterações nele. O próximo passo é abrir o Maxus Bio Tweaker e selecionar o arquivo que a gente quer abrir. Para isso, você clicando ali, a gente vai abrir o info.bin e nele a gente tem todas as informações da placa de vídeo que estava na nossa BIOS. A gente vai ter que alterar os clocks aqui, tá, galera? Então percebam que o clock atual ele está em 1029 e o boost clock em 1024. Esses são os padrões que ele veio na BIOS, que ele está executando agora. E você pode ver que também tem o boost limit, que é o 1306, que é o máximo que a CPU vai chegar em caso ela consiga. Aqui notem que a primeira linha do TDP Base Entry está com Entry 1, a segunda linha está com Entry 1 e a segunda com Entry 0. Então no Base Clock a gente vai alterar e vai colocar 1124. O Boost Clock ele já estava 1124, então a gente não vai precisar alterar. E o Boost Limit a gente vai setar também para 1024. Dessa forma a gente vai fazer com que a placa de vídeo rode sempre a esse mesmo clock, tá? Eu não fiz alteração no Memory Clock. Para quem vai fazer overclock nela, quando o seu overclock estiver instável, você pode aumentar um pouco mais o clock da memória e depois voltar e alterar os base clocks, tá? No Boost Table, ele já deve estar com o valor de 1024 no Max Table Clock. Então a tabela já deve estar, se você seguir o passo do jeito que eu fiz, ela já deve estar certa, tá? Ela deve parecer bem como aquela que está no vídeo. E a última alteração que a gente tem que fazer na BIOS é o Boost Status, que a gente vai ter que alterar dois campos, que é os Max do Profile 0 e do Profile 5. Ele já estava com 1024 aqui no Profile 0 e no 1025 ele estava com o mínimo e o Max, tá? Onde estava com 1300, a gente vai colocar 1124 também, todos os valores do Max dele. Feito isso, galera, a gente vai salvar. A BIOS e a gente vai usar de novo o aplicativo do AFU Win para passar essa BIOS que a gente acabou de salvar nela. Se você quiser criar outra cópia, você pode usar o Save As, tá? No passo anterior. Mas como esse aqui já é a cópia que eu tô alterando, eu simplesmente cliquei em salvar nela. Antes, pessoal, eu esqueci de um passo, a gente vai ter que colocar essa linha 72 que a gente acabou de alterar de volta na BIOS que a gente fez o backup. Então, a gente vem aqui e vai carregar a imagem, tá? A gente vai usar essa aba do Replace para fazer a alteração, mas antes de fazer a alteração, a gente vai ter que carregar a BIOS antiga. Então, você seleciona o info.bin, que é o arquivo da linha 72 que a gente alterou, e agora a gente vai ter que carregar a BIOS, que é o .rom, para inserir nela depois. Então, a gente vai no Load Image, vai carregar o f1.rom, que foi a primeira BIOS que a gente salvou, que a gente até fez um backup, se vocês se lembram. A gente vai até a linha 72, que foi aquela linha que a gente extraiu e fez as alterações. E chegando lá, a gente só clica em Replace, tá? O programa vai travar, não se assustem com isso, pelo amor de Deus. Ele vai travar, mas é porque ele tá fazendo as operações para reescrever em cima da BIOS anterior as alterações novas que a gente fez. É só aguardar alguns segundos, ele vai aparecer não respondendo, daqui a alguns segundos ele vai voltar a responder e a gente vai ter a BIOS alterada, tá? Aí quando ele voltar a responder, quer dizer que a linha foi alterada, a gente vai salvar a imagem agora. Novamente, você pode dar um Save As se você quiser salvar outra, mas como a gente já tem nosso backup original, a gente vai salvar assim em cima dessa normal. Agora nosso arquivo fu.rom, ele já vai estar com as nossas configurações alteradas e a gente vai usar de novo agora o AFU Win para
para sobrescrever o arquivo da BIOS lá. Então a gente vai para a pasta que a gente estava fazendo a alteração, pegar esse arquivo que a gente alterou. Aqui vocês não precisam marcar nada, eu só vou marcar a opção Restart After Programming para ele restartar o notebook automaticamente depois da BIOS, tá? Esse passo é opcional, depois vocês podem restartar na mão se vocês quiserem. A gente só marcou a opção Save e clicando lá, a gente só marcou a opção de Restart e clicando agora a gente clica em Flash. Ele vai ler a BIOS anterior e vai exibir um alerta pra gente, tá? É um alerta pra gente ter certeza do que a gente tá fazendo. Clique em OK porque a gente tá fazendo isso porque a gente sabe o que é. E vai começar o processo de flash da sua BIOS nova. Agora é onde não pode dar nada errado, tá, pessoal? Antes de clicar em flash, não se esqueçam de colocar o notebook na tomada, com a bateria carregadinho, para não ter nenhum problema, nenhum susto nessa hora. É só esperar agora o processo, ele tá flashando a BIOS nova. Ao terminar o processo, a gente vai conseguir terminar o processo e restartar o notebook, ele já vai carregar com a BIOS nova e vocês já deverão conseguir lá usufruir de toda a velocidade que a gente está buscando. E nesse ponto a gente já deve estar com a BIOS nova, com as configurações novas e agora você vai poder usufruir tanto de velocidades como jogar o GTA com mais de 40 FPS tranquilamente, usando até algumas opções aí avançadas, algumas opções melhores de gráfico, e a gente vai conseguir finalmente arrumar o problema tão frustrante que era o FPS que caía toda hora na gente. Então é isso, galera. Depois de seguir todos os passos que eu fiz no vídeo, vocês não vão ter mais problemas com a queda de FPS e vão ter um ganho na qualidade enorme dos jogos. O GTA 4, por exemplo, 5, desculpa, agora eu consigo rodar em 1066 por 768 com mais de 40 FPS, melhorando aí muito a performance dos jogos sem gastar um centavo a mais. No final do dia, eu espero que a ASUS, junto com a NVIDIA, trabalhem para trazer uma solução mais user-friendly para seus usuários que não são aí tão voltados à tecnologia, que estão com medo de fazer esse processo que pode acabar causando algum defeito. E para os mais aventureiros, esse tutorial também serve para fazer um overclock da sua GPU e do seu notebook, mas cuidado que você pode acabar danificando ela no futuro. Por enquanto é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha sido útil para vocês. Se vocês gostarem, deixem um like aí no vídeo e se inscrevam no canal para receber mais conteúdo como este. Obrigado, nos vemos na próxima. Valeu, falou!